Existe uma frase muito famosa que diz o seguinte: todo cristão ou ele é um impostor ou ele é um missionário. A frase é de Charles Spurgeon, é assim que fala. E eu tô aqui com um cara que vai falar um pouquinho sobre esse assunto comigo, ele, pastor e missionário. Agora é missionário, Pastor Márcio, e aí, se apresenta pro pessoal. Tô me acostumando ainda com esse novo título. Galera, eu sou o pastor Márcio, sou aqui de Imperatriz mesmo, Igreja Evangélica Nova Aliança Ágape, pastor aqui desde 2019 e nesse tempo Deus mudou a estação da nossa vida, né? Deus, há alguns anos já nós temos sentido esse testemunho e ouvido a voz de Deus sobre missões transculturais, caminhado em palavras antigas, caminhado na submissão dos nossos pastores. Entendemos que o tempo chegou agora de embarcarmos para uma nova estação, uma nova jornada da nossa vida em missões. Estamos aí no processo de envio para a nação de Portugal. Legal, Portugal. Pastor, sei que tem muita gente que está assistindo esse vídeo, fica se perguntando, meu Deus, eu acho muito legal a missão, mas eu queria entender como é que funciona. Tem gente que eu também sei que tem até um chamado, Deus já falou de diversas formas, mas acaba que tem medo de achar que é a voz da própria consciência, que não é Deus que está falando. Eu queria entender como é que foi esse processo de entender que foi Deus, que é de Deus essa vontade de ir para Portugal, né? Primeira coisa que eu digo é que não é só ter um chamado, todos nós temos, mas é você acreditar que carrega o chamado da parte do Senhor, você se convencer de que Deus te chama para algo. E aí não se trata da nossa vontade. Muitas vezes a galera pergunta assim, mas por que Europa? Ah, mas vocês querem ser chique, né? Ou então, por que Portugal? Por que não faz aqui? Por que não vai para a África? Galera, eu acredito, primeiro, missão não é ação social. Missão é levar a maior necessidade que um homem tem, o evangelho. E claro, toda missão que nós fazemos, toda pregação do evangelho, ela vem acompanhada de obras, né? Do socorro, dos ministérios de misericórdia, é natural. Mas primeiro ponto, e esse é um conselho para você que está vendo, igreja local. A gente está aqui por acaso, a nossa igreja, né? O templo está vazio, mas igreja local. Sirva na igreja local, porque eu duvido muito que alguém que não faz falta, um obreiro, um irmão que não faz falta dentro da sua igreja local, dificilmente ele vai fazer a diferença no campo missionário. Então, sirva, ame, seja mentoreado, seja pastoreado. Eu gosto sempre de dizer uma frase, ei, fica calmo e procura o seu pastor. Então, sirva primeiro, vai entendendo o que Deus tem para a sua vida. Isso, às vezes, muitas vezes, claro, discernir a voz do Senhor sozinho não é fácil. Para todo Samuel que começa a ouvir a voz de Deus, Deus vai levantar um Eli para ajudar a discernir essa voz. Então, procure a sua liderança, comece a servir. Comigo, João, foi muito da questão de tentativa e erro. Eu comecei a servir na minha igreja local, passei pelo teatro, meu primeiro ministério, muitos nem sabem, foi teatro, e é porque não é algo que tem muita afinidade comigo, mas servindo com crianças, que é a nossa paixão, que é o ministério que nós estamos até hoje, liderando aqui o Ministério Infantil, a Aliança Kids Ágape, mas liderando jovens, adolescentes, servindo desde o estacionamento, a recepção, em qualquer lugar da igreja. Sirva, e você vai começar a entender por afinidades, porque Deus está falando ao seu coração e te encaminhando e ouvindo palavras do Senhor. Nós temos um privilégio, nós acreditamos a nossa teologia, a nossa vida, que Deus nos direciona. Deus fala conosco até hoje. Sim, que os profetas de Deus estão aí, que Deus continua não fazendo nada sem consultar os seus profetas. Então, ouça a voz de Deus. Esse é o primeiro ponto. Segundo, vai entendendo ela. Vai caminhando em submissão à sua liderança, né? Não tenha essa presunção que você pode caminhar sozinho, mas procure, cole com os missionários da sua igreja, cole com o seu pastor, e ele vai ajudar você a discernir. Quando Deus falou, né, Portugal, primeiramente, queria saber, duas perguntas em um. Por que Portugal? E também, quando Deus falou, ele confirmou mais de uma vez, através de quais formas, de profetas, ou foi em momentos de orações a sós com o Senhor? É muito legal essa pergunta. Primeiro, nosso coração, meu, da minha esposa, sempre teve muita feição por missões. A gente esteve muito conectado com missões, orando, incentivando. Eu lembro que em cada conferência de missões, algo mudava em mim. Eu me imaginava, eu via, e tem essa cultura, é mais um apelo que eu faço para você. Queira ver pastores, missionários, os ministros do evangelho bem. Eles são heróis, não porque eles têm poderes ou porque eles devem ser tratados como pessoas melhores, não é isso, mas porque estão entregando a sua vida e abraçando o chamado. Mas eu sempre via missionários e algo em mim começava a queimar e eu suspeitava, Deus, será que eu tenho isso para minha vida? Mas o tempo foi passando e, como eu disse na primeira pergunta, eu fui servindo na minha igreja local, eu fui assumindo responsabilidades dentro da igreja, cuidando de jovens e adolescentes, cuidando de crianças,
servindo, trabalhando e lutando para fazer a diferença na minha comunidade de fé. Nós começamos a ouvir de Deus palavras sobre missões transculturais. E era sempre Europa. Minha esposa, desde a adolescência, ela tem palavras sobre missões. O coração dela, desde ela muito jovem, o coração dela queima e ela sabia, um dia eu vou, e eu casei com ela sabendo disso, dessa paixão dela por missões. E comigo, Deus começou a falar, isso é um processo já quase 10 anos, sobre Europa, sobre missões transculturais, sobre que o nosso tempo aqui tinha um prazo, tinha um termo. Nós iríamos tocar em nações, tocar em pessoas como pastores. Nesse meio tempo, a gente foi levantado como obreiros na igreja, São José obreiro. Depois, ungidos desde 2019 a pastores. Ali as coisas foram se tornando mais claras, mas sempre ouvindo o Senhor junto com nossos pastores. Aí, da tua pergunta, Deus falou, né? E às vezes não do modo que a gente imaginava. Nós tínhamos palavras sobre nações da Europa, nações que ainda oramos, mas Deus começou a falar e a fechar um ciclo na nossa vida e falar, olha, o tempo aqui está acabando. E nós ouvimos essa palavra sobre Portugal através de um convite, né? Nós sabíamos dessas palavras de Europa e nós orávamos por 2 nações da Europa, de um convite, e que testificou no nosso coração. E nós experimentamos uma coisa extraordinária, que é Deus abrindo portas, né? Deus começou a abrir portas para que a gente estivesse lá, e ano passado tivemos essa experiência de tocar nessa nação. Deus moveu realmente aquilo que não estava nas nossas forças. Nós não tínhamos recursos para isso. E Deus moveu, Deus abriu portas. E ao mesmo tempo Deus falando, Deus testificando sonhos de pessoas próximas a nós, o testemunho da nossa igreja local, palavras proféticas. Enfim, isso que é a nossa realidade e que, repito, nós acreditamos nisso, nós vivemos isso. E quando lá chegamos, sabe, o nosso coração se abriu àquela nação. Pudemos sentir uma atmosfera favorável a Deus na nossa vida, entendendo que essa é a estação. E todo o processo, Deus tem cuidado. Em nenhum momento, e tome cuidado com isso, em nenhum momento forçamos a barra, manipulamos, quisemos atravessar ou pular processos. Isso é fundamental. Não queimar processos na caminhada com Deus, né? No reino de Deus é assim, quem pula processo, ele não chega mais rápido, não. Ele retrocede. Se eu pulo, eu volto. Eu estagno ou eu atraso. Então, por isso, pessoas, sonhos, em todo lugar de chegar, olha, eu estou vendo vocês aqui com bandeira de Portugal, eu tive um sonho, e um profeta chegava, olha, Deus está dizendo que o tempo aqui está acabando, aquela nação pisa naquela terra, Deus vai entregar para vocês, e é o que a gente está vivendo, nesse agora processo de envio, né? Esse pré-envio que a gente tem passado. Legal. E algo que foi falado aqui bem legal e que eu aprendi durante a caminhada com Jesus, é sobre essa questão de, às vezes, a coisa certa na hora errada se torna a coisa errada. Foi legal que já foi citado aqui no vídeo sobre essa questão de respeitar os processos, né? Foi respeitado pela sua parte, a questão de receber a palavra desde a juventude, mas esperar viver o que Deus tem para você agora, servir com o melhor que você tem agora e com as oportunidades que aparecem, né? Exatamente, não ter medo de criar raízes na igreja local. A gente fala muito isso, eu oro para Deus, venha o teu reino. Mas às vezes eu não tenho a mesma vontade de orar, Senhor, eu estou aqui e me usa para implantar esse reino. Então é esse princípio que nós lutamos para trabalhar como igreja, é o que eu carrego comigo. Toda necessidade dentro da igreja local é uma oportunidade para eu agir. É uma oportunidade para eu... E às vezes vai muito nessa questão de tentativa e erro. Eu vou lá fazer, eu vou experimentar, eu vou passar por essa etapa dentro da minha igreja. Se eu tenho uma necessidade, eu vou servir, eu vou deixar, porque às vezes é uma crise missionária mesmo. Só está preparando para missões, carrega um chamado, mas eu preciso entender que os tempos vão mudar, as estações vão mudar, o mundo vai avançar, mas não muda. A igreja local é que gera destinos. A igreja local é que esse berçário, esse grande berçário de destinos proféticos para nós. Então eu acredito, foi na igreja local, trabalhando, sabe, servindo, não tendo medo de marcar, não ter medo de me expor, é para abrir um culto, é para cuidar de jovens, é para servir as crianças, é para ficar na porta, é para ajudar no estacionamento. Nós vamos ali e não ter medo. E outro conselho que eu dou, não ter medo de ter o que entregar para Deus. Deve ser jovem, você que está me ouvindo, ouça a sua liderança, ouça seus pais, não tenha medo de fazer uma faculdade. No tempo certo você vai entender. Nós não podemos ser uma geração que diz que entrega tudo para o Senhor, mas não tem nada para entregar. No tempo certo você vai entender que Ele está lhe chamando, você vai discernir. É aquele feijão com arroz, galera. Oração, Bíblia, jejum. Faça o seu devocional, viu? Faça o seu devocional. Tenha devocional todo dia ali, é no lugar secreto de oração que nasce tudo. Verdade, legal. Muito bom, gente. A gente teve esse tempo aqui
com o pastor Márcio. Tamo junto, João Pedro. Vai dar certo. Um dia a gente ainda grava em Portugal, hein? Com certeza. E aguardo vocês lá. Orem por nós, nos sustentem em oração. Nós precisamos disso, né? Se você tem um chamado, você pode entrar em contato comigo, nos procure. Interceda por Portugal e eu quero lhe ver lá em breve, viu? É isso Pra aí. glória de Deus. Pessoal, vou deixar aqui as informações no vídeo. Se você quer ajudar o pastor Márcio e a esposa dele, pastora Samara, que estão sendo enviados, eles estão no processo de ser enviados para Portugal. Amém. Em breve, a gente vai gravar um vídeo com o Lucas também, que tá na Inglaterra. Tá na Inglaterra, tá na base da Jocum. É, legal, a gente vai gravar. Arcade, na Inglaterra. Tamo junto, pessoal. Se você gostou desse vídeo, se foi útil pra você, deixa o like aí, Se inscreve. se inscreve no canal. Para essa palavra, viu? É isso aí. Cara, se você foi abençoado, abençoe outra vida também. Espalha essa palavra, comenta aí o que você achou. É isso aí, tamo junto, até a próxima. É nóis. Juntos em missões, amém? É like. Valeu.